Boa noite a todos. É com muita alegria e sob a égide de nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao capítulo 2, cujo título é Vê como vives, e que está em Lucas, capítulo 19, versículo 13. As nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema, Vê como vives, é com renovada alegria que convidamos agora a nossa querida amiga Lilian Mamed, que é palestrante espírita e colaborador do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Lilian. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu gostei do boa noite, viu? Boa noite foi forte. Então vamos de novo? Boa noite. É assim que tem que ser a casa espírita, viu, gente? Com muita energia, né, para que a espiritualidade possa perceber em nós essa energia e mandar mais, né, para a gente fortalecer, para que a gente possa estar bem forte para vencer os obstáculos da vida, né? E hoje, novamente, esse texto cai sobre mim. Já é a terceira vez, gente, que eu falo desse texto, Vê como vives. Eu não sei porquê, mas nada é por acaso, né? Às vezes eu também não estou sabendo viver, né? E realmente, se for quando eu recebi esse texto de Emmanuel, eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, que responsabilidade. Eu não sei se vocês repararam, mas todos os livros que é escrito por Emmanuel é um roteiro para que a gente possa viver, né? Mas viver no bem. E aí eu peguei até uns princípios que fala do Fonte Viva, que a gente, né, faz as leituras, e os princípios seriam servir o próximo, praticar a caridade, exercitar a humildade, desenvolver a paciência, trabalhar no bem, conquistar a paz interior e viver o Evangelho. Esses são os princípios do Fonte Viva, mas é de todos os livros de Emmanuel. E por que a gente não consegue viver, né, essas coisas? Por que a gente ainda tem essa trave, né? Por que a gente ainda não consegue fazer como Emmanuel, Chico? Porque ainda nós temos muitos defeitos. E aí a gente deixa sempre para depois, né? E nessa leitura, ela começa com um trecho, né, das parábolas, né, do talento. É chamado 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse, negocia até que eu venha. Jesus, Lucas, capítulo 19. Acho que todo mundo conhece, né, um pouco da parábola, onde o Senhor, né, deu as minas, que era o dinheiro na época, para que cada um pudesse produzir. É o que Deus faz quando a gente reencarna. Ele dá para nós vários talentos. Talentos que muitas vezes desperta desde cedo, e a gente não percebe isso. E quando a gente faz igual o rapaz, de esconder este talento, ele fica desacreditado em nós, né? A gente fica parado, inerte. A gente não faz nada. E tudo, gente, que eu falo, quando Deus fala assim, você tem um projeto de vida. E esse projeto de vida seu, você vai ter esses talentos, e tanto aqueles talentos que você obteve em outras vidas. Porque a gente não perde o que a gente já tem conhecimento. Então, a gente vai trazer essa bagagem.
Mas Ele quer que a gente use. Ele quer que a gente trabalhe. Qual é o meu talento? Eu mesma fiquei me perguntando, que talento eu trouxe? E aí, o Emmanuel, no início ele fala, né? Com a precisa natureza de raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente. Gente, são tudo que acontece conosco em nossas vidas, tudo. Eu comer, eu beber, eu conversar com a pessoa, eu estar presente na pessoa, tudo é um ato religioso. Eu nascer já é um ato religioso. Nós esquecemos que somos filhos espirituais, não somos filhos materiais. A gente esquece que um dia nós vamos para o plano espiritual. E nós viemos aqui para melhorar. Então, tudo que nós recebemos, a bagagem que nós recebemos, são os nossos talentos. E aí ele começa a falar, que ele fala, por enquanto o mundo apenas existe de testemunhos da fé das pessoas indicadas por detentoras de mandatos essencialmente religiosos. Aí ele vem falando dos católicos, dos protestantes, e principalmente dos evangélicos e também dos espíritas. Nós temos essas casas para que a gente possa, né, entender Jesus, entender o que Ele trouxe para nós quando Ele esteve aqui. É necessário para a gente, é uma escola para a gente. Só que a gente começa a deixar para essas pessoas que estão à frente do trabalho, resolver para nós. Eu peço que, já que a dona Ângela está há muito tempo aqui na Casa Espírita, eu quero ver a dona Ângela como um exemplo e esqueço que ela também pode errar. Eu esqueço que ela é uma pessoa como eu, que estou procurando entender. Assim como o sacerdote, né, os católicos, igual esses dias mesmo na internet, eu vi um padre brincando com aqueles foguetinhos e atirando nos seus, né, seus amigos. Né? Isso é atitude levada. E a gente fala assim, nossa, mas um padre, um que prega a lei de Deus, fazendo esses tipos de brincadeira. Gente, ele é um homem que preferiu, né, saber as leis de Deus e ser um representante. Mas ele é falível. Ele vai errar, como nós todos. Nós, espíritas, também erramos. Eu estou aqui como palestrante, porém, eu erro constantemente. Tem hora que eu ponho a mão na minha cabeça e falo assim, meu Deus, perdi a oportunidade de não errar. E isso acontece constantemente. Mas eu, como espírita, eu tenho que perceber isso. Eu tenho que perceber. Eu não tenho que procurar uma pessoa e falar, olha, eu fiz isso. O que você pode resolver para mim? Não é assim que funciona. Hoje até a minha filha me perguntou, né, que eles veem muito na internet essas coisas de tarô, de adivinhação, e ela me perguntou se isso seria válido. Eu falei com ela, olha, a partir da hora que a pessoa não cobra, é uma coisa do bem. Aí ela falou assim, mãe, mas e o Espiritismo? Eu falei assim, olha, o Espiritismo, ele simplesmente me ajudou a eu entender que só depende de mim. A minha felicidade só depende de mim. Não é um tarô, não é uma carta que tira para mim, não é uma adivinhação, não é isso. Tudo na vida só vai depender de mim, pelos meus atos que eu vou cometer diante da minha vida. Não depende do meu pai, não depende da minha mãe, do meu melhor amigo, do médium da casa, do padre, do pastor. Não, só depende de mim.
Por quê? Eu estou procurando entender, né, o que é viver aqui, para que eu possa ser uma pessoa melhor, né? Gente, imagina Jesus, naquela época, onde era coisas bárbaras, matava para comer, matava por matar, e ele veio para mostrar para a gente como é que se deve viver. Nós aprendemos? Ninguém aprendeu. Porque nós estamos há 2000 anos tentando, pelo menos, pegar um pedacinho, né, para poder compreender isso. E eu fico pensando, a mim, gente, que eu também estou nessa caminhada com vocês de aprendizado, a cada dia eu aprendo mais alguma coisa, e eu tento me cobrar em situações, por exemplo, se eu vejo na televisão uma atrocidade, pai matou a mulher que ama na frente do filho, antigamente eu condenava essas pessoas. E eu dizia para mim mesma, né, nossa, o que é isso? Como é que pode? Né? Hoje não, hoje eu tento me policiar, não é que a pessoa ela vai virar santa, eu falo assim, perdeu a oportunidade. Porque a gente tem que colocar, pelo que a gente aprende na doutrina espírita, que a gente tem que colocar na doutrina e na palavra de Jesus, sempre no lugar do outro. A gente não sabe o que passa na cabeça do outro. A gente não sabe o que está acontecendo em 4 paredes. Não justificando o erro, porque nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. A gente sabe isso todo o tempo na vida da gente. Não vem falar, eu não sei. Sabe. Eu sei o que é o mal. Eu sei o que é dar a mão. Eu sei o que é não dar a mão. Eu sei. Então, igual eu falei, só depende de nós para essa caminhada. E então, depois que ele falou isso tudo, urge considerar, porém, que testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Às vezes a gente lê isso aqui, a gente fala assim, eu tenho que trabalhar na casa espírita, eu tenho que trabalhar na barraquinha da paróquia, eu tenho que levar, sair para dar pão para as pessoas. Gente, nós temos que entender a caridade. O trabalho é o tempo todo. O trabalho é como eu estou agindo em sociedade. Como é que eu estou vivendo em sociedade? Tem aquela música, né? É preciso saber viver. E é mesmo. Não. Gente, é igual o seguinte, é amor, mas assim, uma enxada que eu vejo, né, ela está lá, e nós temos os nossos irmãos que têm talento de plantar, mas aí ele não pega na enxada para plantar, ele está desperdiçando o quê? O talento dele de plantar, né? E sem plantar, não vai nascer o alimento. Nós não vamos conseguir receber o alimento. Isso é um pequeno talento que a gente está demonstrando. O talento da mãe, de amar os seus filhos, de educar, de trazer benefícios do bem para o seu filho, quando ele te perguntar algo que você sabe que está... Eu falo assim, mãe, isso aqui está certo? Aí você fala, não, meu filho, isso está errado. Esse é um caminho que vai te prejudicar. Isso é um talento. O talento de sorrir. Mesmo se você estiver
né, chateado com alguma coisa que te aconteceu. Passou uma pessoa na rua, olhou no seu rosto, sorria. Olha que talento maravilhoso. E, se possível, falou: olá, bom dia. Ai, Lília, mas ele vai achar que eu estou dando bola. Continue a sua jornada. São pequenos talentos, por isso que Deus fala, é o tempo inteiro a nossa jornada divina. A gente trabalha o dia inteiro. Maria Helena casada, fazendo a comida. Ela não faz de qualquer jeito. Ela faz com carinho. Isso é um talento. Um talento, né? Às vezes, igual assim, eu não tenho talento de deixar a casa super arrumada. Tem gente que tem um talento maravilhoso, que deixa a casa organizada. Isso é um talento. Então, a gente não tem que procurar aqueles grandes talentos em nossas vidas. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E Ele dá talentos para todos. Basta a gente observar e perguntar como é que eu estou vivendo com o outro e comigo mesmo. Errar, a gente faz parte, porque a gente cresce com o erro. Ainda mais quando a gente está aqui, está aprendendo. O pastor, é igual as meninas do artesanato de quinta-feira. Tem uma pessoa lá que eu estou ouvindo dando passe nelas. E o filho dela está, né, na cadeia. Não vou falar o motivo, não. Mas ela chegou perto de mim e falou assim: Lília, depois que eu comecei a receber o passe, eu parei de chorar. Eu falei: que bom. E ela foi me contar a história dela. Ela se sente culpada, porque foi ela que colocou o filho na cadeia. E eu falei para ela, falei assim: olha, você colocou por amor, porque você viu o caminho errado do seu filho, que poderia ser pior. E hoje, ela mesma falou, e hoje, Lília, ele está pregando como pastor na cadeia. Eu falei assim: olha que grandeza. Falei: não se culpe pelo amor e educação que você está dando para o seu filho. Não se culpe, isso é um talento. É um talento de mãe que acolhe seus filhos, independente do erro, mas mostra o verdadeiro caminho do bem. Então, gente, nós recebemos esses talentos, não é para guardar, não é para botar num cofre, é para usar. E cada coisa a gente conta. Eu lembro, não sei qual livro, eu acho que foi até a dona Ângela que contou uma vez, viu, dona Ângela? Não lembro. Mas que tinha, um deputado morreu e ele já tinha feito várias coisas erradas durante o seu mandato. E quando ele morreu, a espiritualidade quer acolher seus filhos, foi lá no fundo, ele tinha assinado um baixo-assinado contra o aborto. Só isso. Isso já ajudou ele. Né? A espiritualidade a resgatá-lo para que ele possa reencarnar e educar, ser educado novamente. Está vendo como é que conta os nossos talentos? E para que nós vamos guardar? Gente, se eu for enumerar esses talentos, são assim, até varrer a rua é um talento. E é grandioso. Imagina se não tivesse essas pessoas varrendo a rua. Olha para elas, gente. Às vezes aquele sol escaldante passa perto. Bom dia. Eu tenho um irmão que trabalha limpando o jardim, na prefeitura. Sim. Gente, mas eu nunca vi uma pessoa ser tanto serviço, ser tão feliz assim. Então. Ele fala do serviço dele como se fosse assim. E é grandioso o serviço dele. Hoje eu encontrei pelo Natas, limpando lá e tudo. Mas ele fala do serviço dele assim, num carinho, num amor, ele posta quando tem almoço, quando tem. Ele
Gratidão a Deus. Tão enorme, Pois é. sabe? Uhum. Humano, o jardim. Isso. Uhum. Isso eu acho muito bonito. Gente, existem pessoas que vieram, né, com esse compromisso. Às vezes a gente fala assim, nossa, coitada da profissão do lixeiro. Mas era necessário para ele ali crescer. É necessário. Não tem nada errado nessa vida. Eu já disse e repito, não cai uma folha sem a permissão de Deus. Não é nada se merecedor ser lixeiro. Nada. Tudo ali é compromisso, gente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor do trabalho espirituais na terra. Então, gente, vamos perceber que somos seres espirituais. Vamos lembrar isso. Se possível, coloca um papel escrito na geladeira e põe: somos seres espirituais. Lógico que estamos aqui na Terra, necessitamos de coisas materiais. Querer essas coisas é bom, mas a gente tem que pensar: para que eu preciso disso? Será que realmente eu preciso? Então a gente tem que se questionar, né? Aí ele veio falando do servidor, das mães, né, do comerciante. Agora imagina se não tivesse essas pessoas. Eu sou arquiteta, então a gente precisa do arquiteto para poder projetar a sua casa, assim como o pedreiro para construir a sua casa. O comerciante, ele tem que usar o seu talento para poder vender, e ele tem que vender sorrindo para poder cativar as pessoas ao seu lado. Tudo, gente, tudo. Só que nós temos as nossas escolhas, os nossos livre-arbítrio. E aí, né, eu vou levar para Deus aquilo que eu estou colhendo. A minha escolha. Eu quero viver bem, eu tenho que conhecer como viver bem. É o que eu fiz quando eu estudei esse texto, que eu falei assim, gente, já é a terceira vez que vem esse texto. Eu assisti até a palestra no YouTube que eu fiz e falei assim, não aprendi a viver ainda. A viver mesmo. Gente, se vocês forem conhecer Jesus realmente, a pessoa que ele era, a vivência dele, até quando ele estava na cruz, sofrendo, ele viveu pelo outro. Ele não se preocupou com a dor que ele estava sentindo. Ele viveu pelo outro, por nós. Nós temos vários exemplos de vivência. Um que eu amo de paixão e eu não canso de falar é o Chico Xavier. Eu até comentei, né, na nossa reunião mediúnica sobre a dor que ele tinha. Ele tinha muitas dores, gente, mas muitas dores no corpo, no olho. Ele sofria com essas dores. Mas ele estava lá no trabalho, usando os seus talentos. Ele estava lá e, às vezes, quando ele sentia muita dor, ele levantava com aquele jeitinho dele e falava, dá licença, ia num quartinho, tomava o seu remédio e voltava a trabalhar. E ninguém percebia que ele estava com dor. É o talento dedicado a que Deus quer que nós fazemos. Ainda não somos Chico Xavier, ainda não somos Jesus, mas Jesus nos diz que ainda nós vamos ser como eles, ou até mesmo melhor do que ele. Mas a gente tem que começar a praticar os nossos talentos. Não necessitamos de talentos grandes. É ver o que eu posso dar, tanto para a minha família, tanto para o meu amigo, até mesmo quando passo por alguém. Que tipo de talento que eu posso usar para deixar a vida da pessoa um pouco feliz? A gente tem que começar a observar isso. Gente, até o cozinheiro aqui está falando, gente, o cozinheiro, as meninas estão lá embaixo, usando o talento de cozinhar. O cheiro vem, né? Imagina
se elas não fizessem, a gente ia ficar sem a janta. Não é? Não é triste isso? A gente ia ficar sem a janta, né? Hoje não tivemos o talento da música. Claro, o Mateus está passando por um problema, e aí a Adriana também está com um problema na garganta. Mas a gente não sentiu falta, né? Olha para você ver como são importantes os talentos em nossa vida, para que a gente possa engrandecer cada vez mais a nossa vida. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para um dia, né, a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai, encontra-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Gente, olha para você ver. A gente recebe o tempo todo, não é para negociar, é para o nosso aproveitamento aqui na Terra, para que a gente possa evoluir. Então, a gente tem que estar presente na vida das pessoas e perceber que o outro necessita de ajuda. Às vezes a gente está tão cansado que, às vezes, uma pessoa no WhatsApp fala assim: oi, onde você está? Aí você já olha assim: ai, não estou afim de conversar. A gente não pode fazer isso, gente. A gente tem que começar a observar o outro também. Hoje mesmo, uma pessoa me pediu algumas coisas sobre suicídio. Aí, quando fala a palavra, eu já fico meio assim. Eu falei assim: eu vou responder. E eu estava trabalhando. Vou parar, eu vou responder. Respondi para ela. Ela falou assim: eu queria saber mais sobre isso. E aí eu dei algumas dicas de livros, mas no final eu coloquei: você precisa de ajuda? A pessoa começou a falar. Então, sim, são oportunidades e talentos que nós temos que perceber. Porque aqui, em tudo que a gente faz, não falou ali, que é o patrimônio divino, a gente, tudo que faz não é para Deus? A cada momento de nossa vida, tudo. Ele deu esse corpo para nós, para que a gente possa trabalhar. Eu já vi gente sem braço, dando receitas com o pé. Ela poderia ter a desculpa e falar assim: eu não posso fazer nada porque eu não tenho meus braços. Mas ela percebeu o talento de fazer as coisas com o pé. Ela desistiu? Não. Ninguém é inválido nessa vida. Uma vez tinha uma senhora que trabalhava na casa espírita, não é essa, gente, eu ouvi falar da história, e essa mulher, ela trabalhou a vida inteira na casa espírita, a vida inteira. E chegou um ponto que ela caiu doente. Então, ela não pôde vir mais à casa espírita. E ela deitava e pediu para instalar um telefone. Na época era telefone, do lado da cama dela. E a gente tinha aqueles catálogos de telefone, dessa grossura. E a equipe fraterna de visita da Casa Espírita foi visitar ela. E ela estava com o catálogo, fazendo assim, fechava o olho, batia. Aí aparecia lá o telefone, Aparecido, número tal. Ela discava o número e conversava com a pessoa. Falava assim: oi, meu nome é tal, você precisa conversar. Às vezes as pessoas desligavam o telefone na cara dela, mas ela não desistia, ela procurava outro nome e tal. E muitas pessoas necessitavam conversar, mas ela não parou o talento dela. E muitos falavam: mas você não cansa de desligar e falarem mal de você? Eu falei assim: não. Jesus foi crucificado, eu só estou levando telefone na cara. É um exemplo, não é? Quando a gente começa a falar: não vou trabalhar, não vou fazer as coisas por causa disso, gente, trabalha, arruma algum jeito.
Às vezes eu estou cansada, ai, o banheiro está sujo, ai, não sei, vou lavar para a pessoa. Vou lá e lava. São pequenas coisas na vida, gente, que a gente vai começar a viver. Chico Xavier, gente, tem um documentário que está passando no canal da Disney sobre a vida de Chico. São os amigos de Chico que contam. Maravilhoso. Quem tiver oportunidade de assistir, assiste. É lindo, porque a gente tem coisas do Chico que a gente não conhece, inclusive no desencarne dele. No dia ele desencarnou em casa, né? Ele despediu de todo mundo e ele falou assim: fui embora. Ficou velando de um dia para o outro, o velório dele. Ficou o dia inteiro, era no domingo, né? E na segunda enterraram ele. E muitos amigos próximos de Chico, médiums, estavam no cortejo dele. E quando ele foi para ser sepultado, descer o caixão, o médium comentando isso, aparece Chico Xavier, em espírito. A primeira coisa que o Chico fez, ajoelhou-se ao túmulo, chorou agradecendo a oportunidade do corpo físico para que ele pudesse usar os talentos dele. Ele chorou. E ao lado estava Emmanuel. E, de repente, quando tudo acabou, apareceu uma escada de luz, onde tinha todos os espíritos que ajudaram Chico nessa empreitada de vida. Meimei, Bezerra de Menezes, André Luiz, todos, sem exceção. Imagine a alegria, né, dele ter vencido o mundo, trazendo esse amor infinito que nós não conhecemos ainda. Nós temos noção do amor, mas não dessa grandeza. Ainda temos nojo do mendigo que passa ao meu lado sem tomar banho. Eu ainda atravesso a rua quando eu vejo um bêbado indo ao meu encontro. Ainda somos assim. Estou falando por mim também, porque eu ainda não estou usando totalmente os meus talentos. Eu tenho que começar a perceber este talento. O primeiro é o amor. Conhecer o amor. E Chico falava que em tudo na vida, primeiro a gente tem que amar, mesmo se a pessoa não ama a gente. Então a gente tem que começar a perceber esse talento. Trazer esse talento para dentro do nosso coração e fazer o mínimo. O mínimo. Participar das coisas das casas espíritas é importantíssimo. Mas eu quero ver lá fora. Eu quero ver como é que eu estou no trabalho. Como é que eu estou trazendo dentro da minha casa o ensinamento. Não é ficar evangelizando a pessoa. É usar o seu exemplo, a sua vida, a sua vivência. Mostrar para eles como você está melhorando, como a sua pessoa em si está virando uma pessoa do caminho do bem. Basta cada um escolher esse caminho. É difícil, gente, viver? É muito difícil. Mas a gente já está aqui, dentro da casa espírita. A gente já tem um roteiro. Nós temos livros que nos ensinam a viver. Estudos que nos ensinam a viver. E conhecemos Jesus. A gente tenta melhorar. Porque pelo nosso esforço, a nossa vontade de querer ser melhor, isso vai contar muito na nossa vida. E será que a gente vai ter escadas de luz um dia? Vamos chegar lá sim, né? Não sei quando. Eu espero assim, a gente tem muita caminhada, mas a gente tem que começar pelo menos um degrau apenas. Trazer esse degrau para a nossa vida. Já materializar esse degrau de luz em nossos pensamentos. Assim, hoje à noite, eu dei boa noite para aquela pessoa que eu nunca vi na minha vida.
mas foi satisfatório. Se ela não gostou, isso já é um problema da outra pessoa, que ela vai ter que trabalhar isso. Mas a mim traz o que eu quero para outra pessoa. É o que eu estou pensando, eu estou desejando uma boa noite para todo mundo. É a minha intenção. E é essa intenção que vale. Amar sem procurar resposta do outro. Quando eu estiver fazendo caridade, faça com coração, use o seu talento. E não importa, não precisa sair contando. Eu faço, mas faz em pensamento contando para você. Nossa, hoje eu consegui fazer uma caridade. Isso até vai te alegrar, vai te trazer luz e vai abrir os caminhos para você exercitar essa caridade. E aí, às vezes a gente vai errar e vai falar assim, nossa, perdi essa oportunidade. E aí eu vou falar para mim, não, da próxima eu não vou esquecer essa oportunidade. Eu vou vencer. E vai acontecer de novo, gente. Isso eu falo de experiência própria. E ele termina. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueça de subordinar seus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te foram confiados no mundo. Somos seres espirituais. Ele está emprestando os talentos para nós evoluir, para que a gente sejamos pessoas de bens, pessoas como Jesus, como Chico, Madre Teresa, e aí vai, se a gente for falar, né? E não esquecer que todos nós somos falíveis, independente de cargo, se é palestrante, se é padre, se é médium, todos nós. Só depende de quem? De nós. E sabemos escolher o caminho do bem? Mas nós sabemos o que é o mal, não sabemos? Mas por que estamos em aprendizado? E todos nós temos os nossos talentos. Então a gente vai viver e não vamos deixar a vida me levar. Aquela música, deixa a vida me levar. Não, é música gostosa de cantar? É, mas não deixa te levar, não. Tá bom? Vamos, é preciso saber viver, não é? Então vamos saber viver para que a gente possa melhorar cada vez mais e entregar a Deus esses talentos. Falar assim, Deus, eu te entrego meus talentos. Alguns ainda eu vou ficar com eles, porque ainda não exerci. Mas eu quero a oportunidade de exercer esses talentos de novo. E Ele vai dar. E Ele vai dar para que a gente cada vez mais sejamos pessoas melhores. A gente quer agradecer a vocês pela palestra, né, pelo aprendizado. Eu ainda estou aprendendo. Eu acho que esse texto vai cair mais vezes para mim, porque cada vez a gente aprende. Já é a terceira vez. Eu falo assim, Naru, mas de novo ele é, porque eu não aprendi. Então, eu estou aprendendo e eu espero que eu tenha passado um pouquinho, tá, gente, do texto do Emmanuel, e que sejamos felizes com esses nossos talentos.